Nós estivemos meditando semana passada e o tema da nossa reflexão agora tem sido não nos encontros com Cristo, mas nos feitos extraordinários de Cristo. O Senhor Jesus, quando do seu ministério, realizou muitas coisas extraordinárias, fez muitos sinais e prodígios, manifestou misericórdia ao ser humano, à humanidade, às pessoas que ele identificou, às vezes no meio da multidão, ele identificava uma pessoa, ia lá e manifestava sua graça e bondade. E nós falamos semana passada, dentro do texto da multiplicação de pães e peixes. E ali nós pudemos ver e conhecer de um Deus provedor, Jeová Jireh, aquele que supre necessidades, o Deus de toda suficiência, o Deus que tudo pode, o Deus que se importa conosco, que vê as nossas necessidades e toma atitude sempre a nosso favor. Jesus deu o exemplo dele aos discípulos. Jesus manifestou, ensinou os discípulos a ter confiança, manifestando o seu poder, realizando esse milagre com alguns pães, com alguns peixes, alimentou uma multidão. Do pouco fez muito, pelas bênçãos grandiosas das suas mãos. Fomos desafiados a confiar no Senhor, colocar nas mãos de Deus o pouco que temos, o pouco que somos, para que Deus possa fazer muito em nós e a partir de nós também. Hoje eu quero dar sequência a um texto logo depois desse, porque nós encerramos dizendo que o Senhor Jesus, então, a multidão vendo os feitos de Cristo, desejaram proclamá-lo rei. E ele se retirou então sozinho para o monte para orar, nem os discípulos foram com ele. E ele deu ordem aos discípulos: tome os barcos, sigam para outra margem do mar da Galileia, eu vou encontrar com vocês, daqui a pouco eu vou. Então Jesus agora vai trazer os discípulos para a prática da confiança, no exercício da fé. E é por isso que ele vai lançar os discípulos numa tempestade, no mar da Galileia. Se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você a abra, se você quiser acompanhar pelo texto da projeção, acho que tem também. Acho que não, né, Ju? Só na Bíblia, né? Então você pode abrir aí sua Bíblia, pode ser no seu celular, no seu iPod, seu tablet, fique à vontade. Só não mande nenhum e-mail agora. Só não receba nenhuma mensagem que não seja de Deus, tá bom? Irmãos, nós vamos ler em Marcos 6. Os evangelistas, todos eles, descreveram essa passagem da multiplicação de pães e peixes. E nós lemos lá semana passada em João 6, mas hoje nós vamos para Marcos 6, por causa de um detalhe especial que Marcos descreve, que eu quero destacar junto aos irmãos na reflexão que fazemos. Nesse outro milagre de Cristo, quando ele vai acalmar uma tempestade no mar da Galileia, vindo ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Então são milagres, feitos extraordinários de Cristo, junto aos seus discípulos, no desafio de que eles pratiquem a fé. Marcos capítulo 6, a partir do verso 45 até o 52. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido.
Se você for para João, você vai ver que essa é a mesma sequência. João dá outros detalhes desse texto de onde Jesus anda por sobre as águas. Você vai para Mateus 14, você encontra outros detalhes ainda, quando Pedro também vai dizer para Jesus: Senhor, me deixa encontrar contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro vai andar sobre as águas, e depois ele vai temer, e vai tirar os olhos de Cristo, e o vento e as ondas do mar vão assustá-lo, ele vai começar a afundar, e Jesus vai tomá-lo pela mão e levá-lo em segurança até o barco. São detalhes de um mesmo acontecimento, de uma ação que acreditamos ser extraordinária do Senhor. Mas queremos nesse texto, ou nesses textos, tirar algumas lições, e por isso que o tema da nossa reflexão é essa: lições na tempestade. Não é difícil passarmos por tempestades. E antes de tirarmos qualquer lição aqui, queremos lembrar, e queremos que os irmãos nos ajudem a lembrar de uma coisa: foi feita a multiplicação de pães e peixes, todos comeram assim até se fartarem. O que sobrou? 12 cestos de pães, não foi? 12 cestos de pães, um para cada discípulo. Eu não mencionei isso domingo passado, vocês se lembram bem? Então nós temos que nos lembrar que esses cestos de pães estavam com os discípulos no barco. Fazia-os lembrar a ação da providência de Deus, do socorro de Deus, da suficiência de Deus, cada um com um dos cestos junto aos pés. E agora os discípulos, algum vai dizer assim: acho que nós vamos morrer. Não dá para controlar o barco nessa tempestade, apesar de conhecer do mar da Galileia, porque alguns eram pescadores, eram marinheiros. Outros vão dizer assim: nós estamos perdidos, não há saída agora. Nós não devíamos ter entrado nesse barco, não devíamos ter atendido a ordem de Cristo. E outro ainda vai erguer a voz para dizer, quando Cristo vai ao encontro deles, é um fantasma. É interessante, irmãos, que no tempo das tempestades na nossa vida, às vezes nós pensamos assim: agora nós vamos morrer mesmo. Agora vai morrer o sonho, vai morrer o projeto, vai morrer toda a esperança, é o fim. Ou então nós pensamos que estamos perdidos, não sabemos por onde ir, para onde ir, o que fazer, não temos resposta, não temos o caminho certo a seguir, estamos perdidos. Vamos reconhecer, a situação saltou de forma tão grandiosa, a nossa vida está tão assolada com as ondas e com o vento, que nós estamos perdidos, estamos à deriva, não sabemos que direção tomar, o que fazer, não temos solução, não encontramos o caminho. E a situação é tão difícil que nós começamos a ver até aquilo que não existe. Começamos a criar algumas coisas na nossa cabeça, que é fruto da nossa imaginação, por causa do temor, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da incerteza, que vem à nossa alma, à nossa mente. Começamos a ver fantasmas, coisas que nem existem, nós começamos a acreditar que existem. Coisas que não estão ali, nós começamos a achar que estão. Então, as tempestades na nossa vida trazem situações assim. E aí, irmãos, nós vamos tirar algumas lições com o Senhor Jesus dentro dessa passagem, desse acontecimento. O que está acima das nossas forças está debaixo dos pés de Cristo. É só lembrar dos pães, dos cestos de pães que seguramente estão aos pés dos apóstolos. Mas eles não são capazes de lembrar, de ganhar força, de ter esperança, de ter fé, mesmo tendo aos seus pés os cestos da multiplicação. O milagre de ontem, ele fica esquecido diante da luta de hoje. E não é só para os discípulos, é para mim e para você também. O desapontamento do nosso dia hoje, as lutas que enfrentamos hoje, as angústias que passamos, as impossibilidades que vivemos, as tristezas, as angústias, os temores, faz com que a gente se esqueça de alguns feitos de Deus na nossa vida, mesmo que tenha sido ontem.
Parece que é muito fácil se esquecer do poder de Deus, da grandeza de Deus, do valor que Deus dá à nossa vida, da importância que Ele dá à nossa história, de como Ele se preocupa conosco, de como Ele age de forma extraordinária para nos assistir, para suprir as nossas necessidades. O que vem na nossa vida hoje, nem sempre nos faz lembrar com confiança de Deus. Primeiro nós desconfiamos, primeiro nós tememos, primeiro nós achamos de novo que é o fim, que estamos perdidos mesmo, que não há ninguém que possa fazer nada por nós, que Deus, quem sabe, até se esqueceu de nós, que está tudo acabado, que dessa vez não vai dar. Mesmo tendo vivido milagres que Deus já fez, mesmo tendo recebido bênçãos as quais Deus já trouxe. Então, o que os discípulos estão vivendo é que o milagre de ontem não é suficiente para trazer-lhes a confiança e a fé de que Deus continuava com eles, de que Jesus continuava a se importar, de que feitos extraordinários Cristo podia continuar a fazer. Por isso que aquilo que está longe das nossas mãos, fora do nosso controle, está bem aos pés de Cristo. Uma outra expressão, os pães estão ali, estão nos pés, o recurso do milagre. E aí nós vamos aprender o quê? Vamos aprender que é preciso nos lembrar de Deus, o Deus que trouxe o muito diante do pouco, o Deus que de fato providenciou a abundância necessária para o alimento da multidão, é aquele que diz ao meu coração e o seu, invoca-me e te responderei. Qual é a sua necessidade? Anunciar-te aí coisas grandes, ocultas, firmes, que não sabes, que não consegues enxergar, que não acredita que seja possível. Um Deus que de fato se importa com a nossa vida e quer trazer o socorro, a suficiência abundante para nós, diante da luta que enfrentamos, diante das tempestades que vivemos. Quando as ondas vêm com força e quando pensamos agora não vai ter jeito. Não se esqueça, o que está acima das suas possibilidades é bem possível ao Senhor, está aos pés, no controle de Cristo. Deixa eu ver aqui. Mais uma das lições que esse texto nos dá é que Jesus está no controle de tudo. Ele tem tudo nas mãos. Por que você tem orado? O que você tem pedido ao Senhor? O que tem sido o alvo da sua intercessão? O seu trabalho, uma oportunidade, quem sabe, para crescer na empresa, na escola, na vida profissional. Você tem orado, pedido por uma oportunidade no trabalho, ou uma oportunidade melhor na vida profissional. Você tem orado pelas dificuldades financeiras. Você tem pedido ao Senhor pela sua família. É isso que tem te colocado de joelhos diante do Pai Celestial. É a preocupação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com a filha, com a harmonia da casa, com a paz do lar, com o progresso da família. Você tem orado é por um amigo, é por um vizinho, é por uma situação de saúde, enfermidade. O que tem feito você clamar diante do seu Deus? Por aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Diante daquilo que você tem orado, não desista. Persevere. Deus está no controle. A Bíblia diz que o mundo é do Senhor, todos que nele habitam. A terra pertence ao Senhor. A história da humanidade, os bastidores da história. Não há um rei, não há um governante que receba a autoridade para governar se de Deus não fosse dado. São palavras de Jesus a Pilatos. Não terias autoridade nenhuma se o meu Pai que está no céu não lhe desse. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que ergue reis, que os estabelece sobre as nações, sobre os povos, sobre as tribos, e é aquele que também os derruba.
Então Deus tem controle de todas as coisas. Mesmo que as coisas pareçam estar fora do controle para você. Nas tempestades, quando o vento parece ser mais forte, quando as ondas parecem ser muito bravas, nenhum vento, nenhuma onda, nenhum mar furioso, nenhum furacão é mais forte do que a mão e o poder de Deus. O diabo, que tem a sua força e que tenta também estraçalhar a nossa vida, arma a das suas artimanhas contra a nossa existência, o nosso chefe, os nossos vizinhos, aqueles que difamam o nosso nome. Ninguém e nada é maior do que o nosso Deus. E ninguém tem maior controle do que o Senhor, que é aquele que se importa conosco. E às vezes você ora e você pode até dizer: seu pastor, eu tenho orado há muito tempo, mas nada acontece. Eu tenho orado, mas as coisas parecem que ficaram pior. Pode ser que tenha ficado e pode ser que nada tenha acontecido também ainda. Eles estavam lá remando, estavam tentando controlar o barco e nada acontecia. O vento aumentava, as ondas eram mais altas, mais bravas, batiam com mais ímpeto contra o mar, contra o barco. Eles tentavam na habilidade de bons marinheiros, alguns pescadores, como já disse, e chegam à conclusão seguinte: olha, por enquanto não houve saída, não teve melhoras, não controlamos nada, a coisa perdeu o controle e vai se perdendo de mal a pior. Mas de repente surge o Senhor Jesus, e diz o texto que quando ele chega e ele entra no barco, tudo se acalma. O mar se acalma. O vento para de soprar com a fúria que soprava antes. Porque, irmãos, há de chegar o momento de Deus para nós. O momento do agir, o momento da resposta, o momento do quebrantar do coração, o momento em que Deus rompe os céus e vem para mudar a sorte da nossa história, da nossa casa, daqueles em favor de quem oramos, aqueles que confiamos nas mãos de Deus, para que Ele cuide, porque está fora do nosso controle, está fora das nossas possibilidades. Por isso não podemos desanimar. Deus está no controle de tudo. Não tem nada que Ele não conheça, não tem ninguém que possa resistir ao agir da sua mão, é o texto que nós lemos também. Nosso Deus é grandioso. Querendo agir o Senhor, nós lemos: quem impedirá? Quem pode resisti-lo? Quem pode enfrentá-lo? Quem pode vencê-lo? Quem pode impedi-lo? Ninguém. Esse Jesus vem ao barco, chega no momento de trazer o socorro, e Deus é aquele que vem na nossa vida para trazer o socorro, para manifestar o cuidado. Ele de alguma forma traz resposta às orações confiantes e sinceras que nós fazemos. Em meio às tempestades, o socorro sempre vem. Vem da parte de Deus, vem do jeito que Deus quer fazer, no momento que Ele acha necessário. Há uma história que eu quero lembrar aos irmãos, para que você, que quem sabe não conhece, possa conhecer, e para que outros que já conhecem possam lembrar bem. Envolve aqui a vida do Arthur, da Fabiana e do Romildo. Todos acompanharam o momento do tratamento do Arthur nos primeiros meses de vida, tratamento cardíaco lá em São Paulo. E eu também tive a oportunidade de fazê-lo, junto a esses irmãos. Se eu errar alguma coisa, Fabiano e Romildo aqui tem todos os detalhes corretos, mas o que acontecia é que passava-se o tempo e o Arthur precisava de uma cirurgia na válvula do coração, uma das válvulas, válvula cardíaca. E o médico que opera, que faz as cirurgias delicadas do hospital, é aquele médico que lá eles chamam de anjo. Ninguém nunca vê. Eles vêm, eles preparam toda, a comissão médica toda prepara, ele vem e opera, sai, os outros terminam o serviço. Esse médico você normalmente não vê, não encontra. E o tempo ia passando, e a junta médica então falava para o Romildo e para a Fabiana assim: olha, o Arthur precisa ser operado,
mas o médico não quer fazer a cirurgia. Nós já explicamos, ele já tem acompanhado o caso dele, já fez outras cirurgias nele, mas a cirurgia ele ainda não se prontificou a fazer, falou para a gente esperar. E a cada dia que passava, cresce a expectativa de que pode ser que o quadro se agrave mais. E um dia, o Romildo me contava que ele descia com a Fabiana, eles estavam lá no cuidado com o Arthur, acompanhando, e eles disseram assim, nós vamos ter que encontrar esse médico. E quando eles saíram no hall embaixo do hospital, num hall qualquer lá, eles deram de cara com o médico. E aquele que não era visto nunca. E eles o chamaram. E o médico os recebeu. E ele entrou na sala. E o médico deu algumas explicações para ele. E o médico dizia assim, olha, o caso do Arthur não é um caso simples. Tem algumas questões no quadro dele que complicam muito a situação por causa da posição do coração, a forma do coração. Ele vai ter que colocar mesmo a válvula. Eu não quero colocar uma válvula artificial, mas eu também não encontrei o caminho ainda de colocar e de fazer a cirurgia como eu acho que se deva fazer. Não encontrei resposta. A situação está meio que fora do meu controle. E eu só vou operar quando eu tiver convicção daquilo que eu posso fazer. Nós oramos sempre, Arthur e Fabiana e Romildo também. E o Romildo, então, disse para o médico assim, não foi bem assim, foi quase isso. Nós temos orado, nós confiamos num Deus. Nós sabemos que se o Arthur está vivo, é porque Deus tem usado o Senhor para cirurgias que foram necessárias antes. O Senhor tem sido um instrumento de Deus para isso. E nós acreditamos que Deus vai dar para o Senhor o caminho que pode ser tomado. E eles foram para casa, descansar. Quando chegaram no hospital no outro dia cedo, surpreendentemente, o médico tinha mandado fazer um exame novo no Arthur. Do exame mesmo, falou, leva para a mesa de cirurgia. Levou para a mesa de cirurgia. A equipe médica disse para o Arthur e para a Fabiana, nós já preparamos as válvulas artificiais, já levamos na bandeja, deixamos do lado dele para ele escolher. Ele disse, pode tirar daqui, eu não vou usar a válvula artificial, não. E aí ele foi lá e fez a cirurgia, e nós acreditamos, e a Fabiana e o Romildo, de que foi o momento em que Deus agiu, com socorro, em meio à tempestade, no tempo dele, do jeito dele, mas para prover o melhor. Deus que guiou, porque Ele sempre esteve no controle. Então, irmãos, nem tudo está perdido, Deus está sempre no controle. Uma terceira lição, Jesus é o único que pode trazer satisfação integral à sua vida e à minha. E aí eu quero lembrar do texto desse mesmo encontro, mas lá em João, no capítulo 6, do verso 48 a 57, você vai poder ler com maiores detalhes depois em casa. Porque aquela multidão que comeu dos pães vai procurar Jesus depois no outro lado da margem do mar da Galileia. Depois da tempestade passou, a multidão que se alimentou viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos, foram para o outro lado do mar da Galileia. Eles se esforçaram para chegar lá. E quando eles chegaram lá diante de Jesus, eles disseram, Senhor, nós não encontramos o Senhor lá, então nós viemos atrás do Senhor. E ele disse assim, olha, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram dos pães e vos fartastes. Vocês viram uma necessidade suprida, vocês tiveram a fome saciada, vocês ganharam comida fácil, e agora é por isso que vocês vieram atrás de mim. Vocês se esforçaram em atravessar o mar da Galileia e viram ao meu encontro por causa da comida, porque comestes dos pães e vos fartastes. A pergunta que nós temos e precisamos fazer é, o que nos tem feito atravessar o mar a remo? O que nos tem feito ir em busca de Cristo? Às vezes, o que nos faz é em razão dos recursos que nós acreditamos que Ele pode nos dar.
Se temos fome, Ele providencia o pão. Se estamos doentes, Ele cura. A multidão queria proclamá-lo rei por isso. Se precisamos de ensino, de educação, no nosso país, aí uma crise na educação, nós temos um mestre por excelência, que é Jesus, que tem ensinos sábios, perfeitos e eficazes. Se nós precisamos de alguém que se coloque ao nosso lado, que tenha compaixão de nós, eis aí o nome. Se nós precisamos de alguém que se importa com a nossa vida, esse é Jesus. Não negou nem mesmo a sua vida, antes a entregou por nós. Então, existe muita gente indo atrás de Cristo por causa daquilo que Ele faz. Querem os feitos de Jesus. Mas o que o Senhor Jesus vai ensinar é que Ele vai dizer assim: é preciso que vocês se alimentem do meu sangue e comam da minha carne. É claro que Jesus não está incentivando o canibalismo. Não tem nada a ver com canibalismo aqui. Mas tem a ver com o se alimentar da sua vida, da sua mente, no seu coração, com o reino de Deus. Alimentar o seu coração, a sua vida, a sua mente com os ensinos de Cristo, com o amor que Ele demonstrou no Calvário, com as promessas que Ele tem, com as exortações que Ele traz, com todo o caminho que Ele preparou para que andemos nele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo entendeu isso tão bem, que ele disse: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu me alimento de Cristo, a minha mente, o meu coração, a minha vida está se alimentando da pessoa, do ensino, do amor, da obra de Cristo Jesus. O vazio que a gente tem no coração, ele não pode ser preenchido satisfatoriamente, senão por Cristo, o nosso Mestre. Tem gente que quer o Senhor Jesus, mas não quer o que o Jesus faz, mas não quer Jesus. É diferente você querer Jesus como Senhor e Salvador, como enviado de Deus que salva o perdido, como aquele junto ao qual você vai confessar os seus pecados, expressar o seu arrependimento, demonstrar coração contrito e receber perdão, misericórdia e graça. Do que você procurar Jesus para ver o que Ele pode fazer em seu favor, junto à sua vida. Tem gente que busca Jesus porque quer ser diplomado, quer ser expert nisso ou naquilo. Quer ser uma pessoa de destaque e vai ter cabeça cheia e coração vazio e alma vazia. Tem gente que busca Jesus para ter prestígio e consegue o prestígio de tudo, em tudo e de todos, mas não consegue o prestígio com Deus, anda desprestigiado com Deus, porque não se alimenta da sua palavra, não obedece o seu querer, o seu propósito. Tem gente que vem atrás de Jesus para enriquecer conta bancária, para herdar fazendas, para comprar carros, iates, para poder fazer a sua casa na praia, e começa a buscar essas coisas na igreja e fazer as suas promessas e os seus votos e as suas campanhas em busca daquilo que nós chamamos de material. É puramente humano, é puramente material. Mas não alcança e não quer dar o reino dos céus, a eternidade com o Senhor. Não está atrás de Jesus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz. O que o Senhor Jesus está dizendo à multidão que comeu dos pães, que se fartaram, que agora se esforçaram para ir do outro lado do mar da Galileia, é: vocês precisam se alimentar de mim, não do que eu faço, de quem eu sou, do Salvador que eu me tornei, da graça que eu posso conceder, do perdão, da misericórdia, da vida eterna. Então o Senhor Jesus está ensinando, está mostrando de que se eu adquirir todas as coisas, de tudo aquilo que Ele possa fazer, Ele pode fazer e faz, mas eu não herdar a vida eterna, tudo que eu herdei não serve de nada, é nada,
diante daquilo que Cristo pode dar. É por isso que nas lições deste episódio nós aprendemos que o vazio da nossa alma só é preenchido satisfatoriamente pelo pão da vida que é Cristo. E aí há um convite para nós: Deus é capaz de satisfazer as vontades mais íntimas do ser humano. E hoje é dia de você se entregar a Ele. Não aclamar por aquilo que Ele possa só fazer por você. Ele pode e faz. Mas mais o que Ele quer fazer é fazer de você um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo, uma serva do reino de Deus. Se você sair daqui levando do Senhor todas as bênçãos, mas não levar essa como certeza do seu coração, saiba que você não levou o mais precioso. Você herdou muitas coisas, mas não herdou a participação no reino de Deus. A possibilidade de ser chamado filho de Deus. De que vale todas as coisas, se eu não posso herdar a eternidade com o Senhor? Se eu não posso ser chamado de filho de Deus? Se Deus não olha para mim para dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito, te colocarei e entra no gozo do seu Senhor, no reino eterno que preparei para aqueles que me amam. E se a gente continuar correndo atrás só daquilo que, quem sabe, Cristo pode dar nas questões materiais, nós vamos ser eternamente insatisfeitos. Não é insatisfeito só aqui não. Porque quem compra a casa e pede a casa, é como chegar na esquina da frente. Quando ele comprar a casa, ele vai pensar numa outra coisa que ele gostaria de ter. Ele vai querer ter mesmo o iate. Ele vai querer do iate ter mesmo o jatinho. Ele vai achar que essas coisas todas vão satisfazer, vão gerar a alegria que ele busca. E eles vão perceber que isso não basta. O Senhor Jesus diz com muita clareza: esse pão não basta. É preciso que você se alimente de mim. A conta bancária não pode trazer a esperança que você precisa ter quanto à eternidade. A namorada que você arrumou, que embora muito bonita, de família muito boa, pode não trazer para você a paz, conforto, socorro que você precisa. A lancha, o jatinho, não é nada se você não tiver o mais precioso, que é a vida eterna. Então não saia desse local aqui, e você, internauta, não desligue o seu computador hoje, sem que você tenha certeza de que recebeu do Senhor o melhor. E Jesus nos desafia então, quando ele olha para Pedro, e Pedro está vendo andar sobre as águas, ele diz: Senhor, deixa que eu me encontre contigo sobre o mar. E ele fala: vem. É o desafio que Deus nos traz para que possamos dar um passo de fé. Um passo de fé. Vem. Me apresente os seus pecados, suas preocupações, a sua vida. Derrame diante de mim o seu coração. Reconheça sua pequenez e clame: tem compaixão de mim. Vem, vamos exercer a fé. Vamos acreditar, irmãos, que Deus está no controle de tudo, que vai chegar um momento em que Ele vai romper os céus e vai trazer das respostas, quebrantando o nosso coração, mudando a nossa sorte, abençoando a nossa vida. Vem para viver a nova vida em Cristo. É o desafio que o Senhor faz. Agradeço porque Ele está no controle. Ele já fez algumas coisas. Ele já prestou algum socorro. Ele já manifestou algum cuidado. E Ele gostaria de encontrar, quem sabe, o coração agradecido. Que reconhece o seu poder, a sua grandeza e que a confiança no Senhor nunca é vã. Outro desafio: crer naquele que pode trazer a satisfação integral. Pode ser que Ele não responda a você como você queira. Pode ser que as respostas do Senhor no que resta a essa vida aqui sejam não. Pode ser que Ele não nos dê, não nos conceda algumas coisas que nós pedimos. Mas tem algo de muito especial que Ele não nega a ninguém. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e o confessa, se torna filho de Deus.
e entra no gozo do seu Senhor e herda a vida eterna. Todo aquele que crê que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas já tenha, já possua a vida eterna. Isso ele não nega. Na herança, com respeito à salvação, ele não diz não, ele diz sim. Então é preciso que nós creiamos naquele que pode trazer satisfação integral, não porque atendeu a minha prece, eu comprei a casa, não porque atendeu a minha prece e eu recebi a oportunidade de fazer a cirurgia e ser curado, mas porque ele já me deu algo muito maior do que isso, muito melhor do que isso, que traz benefícios eternos, que é a salvação. Porque as lutas, as tempestades no mar, uma vem e outra vai. Mas a certeza de estar com Cristo, de viver vida de gozo e paz eternamente, é dada àqueles que o amam e àqueles que o reconhecem e proclamam como Senhor e Salvador. Aí que está a satisfação integral. Paulo chegou a dizer para o Senhor, ele tinha um espinho na carne, nós não sabemos muito bem o que é. Se era uma enfermidade, se era um pecado que ele não conseguia se livrar dele, se era uma culpa que ele trazia na sua mente, no seu coração, que o importunava muito. Há muitas ideias, sugestões aí. Há muitas especulações querendo descobrir qual era o espinho na carne. O que importa para nós, e que Deus deixa bem claro para ele e para nós, é o seguinte: não é para aquilo que eu possa fazer por você, é por aquilo que eu já fiz. A minha graça te basta. Eu não vou tirar. O espinho vai ficar aí. Mas a minha graça é suficiente, vai trazer satisfação integral. E Paulo vivia nessa certeza de que em Cristo ele era mais que vencedor. Então, irmãos, desafio de semear na vida dos outros o que Deus tem semeado na nossa. Com o evangelho da paz. Com o amor demonstrado na cruz em Cristo. Com a confiança de que Ele se importa conosco, de que Ele acalma as nossas tempestades também, mas que Ele tem heranças muito maiores, bênçãos muito mais grandiosas para realizar na nossa vida, no que concerne a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. A caminhada da nova vida com Ele. E é nisso que nós devemos fortalecer a nossa fé. E é junto a isso que nós devemos desafiar o nosso coração, não só para receber, mas também para derramar, semear na vida de outros aquilo que temos recebido da parte do Senhor.